O desespero é muito grande. A família Bolsonaro já entendeu que a casa caiu. A casa caiu de verdade, porque eles tinham um esquema que estava funcionando bonitinho por muitos anos, em vários gabinetes dos vários diferentes da família, mas quando o Jair Bolsonaro virou presidente da República, aí ele foi pro foco. Aí o rabo começou a aparecer. E o Flávio Bolsonaro agora foi intimado a prestar depoimento na Polícia Federal por causa das rachadinhas no Rio de Janeiro, sobre a Operação Furna da Onça. Mas eu preciso dar umas explicações para você, porque tem a ver com o inquérito lá das rachadinhas, tem, mas não tem. Eu vou explicar mais ou menos o que é isso, você vai entender o que eu estou falando. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Olha, todos os dias do ano nós estamos aqui, tá? Você pode ver que tem conteúdo novo, tem vídeo, tem informação. Todos os dias tem live, tem às 10 da manhã. Às 10 da manhã é só de domingo que não tem. À noite, todos os dias, mesmo de domingo, pode ver que tem 19 horas. Você vem hoje, 10 da manhã e 19 horas. E eu só te peço para você se inscrever no canal, tá? Você ajuda demais a gente a produzir conteúdo se você se inscrever. E se você, além de se inscrever, quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99 por mês, mas aí é seu critério, tá bom? Então olha só, Flávio Bolsonaro não sabe o que faz, porque ele tá vendo que vai ser muito difícil, eu acho que não tem jeito, ele não vai escapar de ir para a cadeia, porque ele tem um inquérito que já está pronto, a acusação já está feita. Ela só não foi entregue na justiça para ser julgada por causa da pandemia do coronavírus. O inquérito já estava pronto, já estava tudo feito, todas as investigações, tudo certinho. Mas veio a pandemia e a justiça não está recebendo. Então, só quando a justiça voltar a funcionar normalmente é que vai receber. Mas ele está sendo acusado de 4 crimes, né? Peculato é o pegar o dinheiro da rachadinha, porque é um dinheiro público que ele está se apropriando, isso se chama peculato. Mais lavagem de dinheiro, mais organização criminosa, mais ocultação de patrimônio, mais obstrução da justiça, já está tudo denunciado, é só entregar lá, está tudo feito. E agora ele foi intimado a prestar depoimento lá na Polícia Federal, por causa da Operação Furna da Onça, que é essa operação que investigou a rachadinha. Só que tem um detalhe. Entenda o seguinte, essa investigação do Flávio Bolsonaro não tem nada a ver com a Polícia Federal, tá? É uma investigação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Quem está investigando é o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Rio de Janeiro. É tudo lá no Rio de Janeiro. O inquérito já foi concluído, a denúncia está feita, é só apresentar na justiça. Então, por que ele está indo falar sobre a Furna da Onça na Polícia Federal? Aí é que a coisa começa a ficar ainda pior para ele. Quando o Sérgio Moro saiu do governo, ele saiu atirando. Ele disse que estava saindo do governo porque o Jair Bolsonaro queria a todo custo trocar a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E se ele não conseguisse trocar a superintendência, ele ia trocar o diretor da Polícia Federal. Se ele não conseguisse trocar o diretor da Polícia Federal, ele ia trocar o ministro da Justiça e olhou para o Sérgio Moro. Lembra? É aquela famosa reunião de 22 de abril. O Sérgio Moro disse que esse era o motivo dele estar saindo, então, a interferência. Por causa disso, foi aberto um inquérito no STF. Está na mão do Celso de Mello. Será que Jair Bolsonaro interferiu na Polícia Federal realmente ou não? Eles estão investigando. O Sérgio Moro foi lá, prestou depoimento, disse que tinha provas e não apresentou lá muita prova não. Sabe, ele ficou um dia inteiro na Polícia Federal, de manhã até de noite, saiu de lá 1 da manhã já, conversou muito à vontade, prestou depoimento em Curitiba, que é a Polícia Federal onde ele conhece todo mundo, mas não apresentou nada muito concreto. Uma semana depois aparece o Paulo Marinho. E o Paulo Marinho era o coordenador da campanha do Bolsonaro. O QG, o quartel-general da campanha do Bolsonaro, foi na casa do Paulo Marinho. Era na casa do Paulo Marinho de onde saíam os disparos de fake news. Ele mesmo mostrou isso tudo na época, né?
E o Paulo Marinho falou o seguinte: durante a campanha, entre o primeiro e o segundo turno, a eleição, primeiro domingo de outubro, primeiro turno, último domingo de outubro, segundo turno. Entre o primeiro e o segundo turno, em 2018, Flávio Bolsonaro aparece transtornado, desesperado, sem saber o que fazer. Ele disse que um delegado do Rio de Janeiro chamou ele para conversar e disse que sabia que tinha uma operação que ia mirar o Queiroz e investigar rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e que um dos alvos era o Queiroz e o gabinete dele. E o Flávio estava transtornado, estava desesperado. Isso quem contou foi o Paulo Marinho. Aí, o Paulo Marinho disse o seguinte, que esse policial falou: eu sou apoiador do seu pai, eu tô do lado de vocês, então nós estamos segurando isso. Essa operação que está para começar agora era para ter começado em janeiro de 2018. E nós seguramos o quanto deu. Não vamos deixar começar agora antes do segundo turno para não prejudicar a campanha, mas assim que passar o segundo turno começa e vai todo mundo para cima do Queiroz. Aí a eleição teve o segundo turno, Jair Bolsonaro venceu, dia 9 de novembro começou e aí veio esse caos. Rachadinha, cheque da Michelle. Então assim, eles já sabem da movimentação do Queiroz desde o começo de 2018. Ali já podia ter mandado prender o Queiroz, já podia ter mandado fazer tudo. Só que o Flávio Bolsonaro teve acesso a essas informações. E o Paulo Marinho disse, eu tenho provas. Eu sei, ele me contou e eu tenho provas. Ele foi na Polícia Federal e prestou o depoimento. Depois de um mês, coincidência ou não, o Queiroz aparece preso. E agora o Flávio Bolsonaro está sendo chamado para depor por causa disso, por causa do Paulo Marinho, do Sérgio Moro, que falaram que o pai dele está tentando interferir e que a causa seria isso, essa investigação. Apesar da investigação não estar a cargo da Polícia Federal, por que ele queria interferir na Polícia Federal do Rio de Janeiro? Porque é o que dá para fazer. Ele não tem como interferir no Ministério Público, ele não tem como interferir na Polícia Civil, porque é estadual, é o Witzel que manda, tá? O que ele pode interferir é na Polícia Federal, porque, por exemplo, quando teve busca e apreensão de 94 pessoas ligadas ao gabinete do Flávio Bolsonaro, até entraram na loja da Copenhagen, levaram o computador, levaram um monte de coisa, quem faz isso é o Ministério Público, são os procuradores. E os procuradores são, sabe o Deltan Dallagnol? Deltan Dallagnol é um procurador. É aquele tipo de gente lá, eles não têm poder de polícia. Eles pedem apoio da Polícia Federal. Esse foi um dos grandes atritos do Sérgio Moro com o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro achava que o Sérgio Moro tinha que mandar a Polícia Federal não prestar esse apoio, fazer corpo mole, não fazer tudo o que tinha que fazer. E o Sérgio Moro deixou correr. E aí foram para cima do Flávio Bolsonaro, arregaçaram tudo, 94 pessoas. Dizem que até num dos celulares que ele pegaram é que estava a dica da localização do Queiroz, né? Mas aí, por causa disso tudo, é que veio agora esse rebuliço. O Paulo Marinho disse, eu tenho provas de que ele ficou sabendo e que é por isso que o Jair Bolsonaro estava desesperado para interferir no Rio de Janeiro. Então veja, nesse depoimento, ele vai depor em até 30 dias. Como ele é senador, ele pode combinar a data com a polícia, ele tem 30 dias para ir lá depor. Mas ele tem que ir, não é a investigação do Rio, porque a investigação do Rio está pronta, mas é um inquérito que está com o Celso de Mello em que apura se ele realmente teve acesso antes daquilo. Isso pode estourar no pai dele. Além das consequências todas que ele está sofrendo por causa da rachadinha, isso chega no Jair Bolsonaro que estava querendo interferir na Polícia Federal para que, no fundo, isso tudo não tivesse consequências para o filho. Mas ele não pode fazer isso como presidente da República. Então você percebe que essa investigação, dependendo do que ele falar, tem consequências para o pai? Pior do que isso, o Paulo Marinho já depois e disse que tinha provas. O que ele falou? Ninguém sabe, está sob sigilo. Flávio Bolsonaro vai ter que depor sem saber o que o Paulo Marinho falou. E se cai em contradição? E se a história não bate? Porque o Paulo Marinho disse que tem provas. Você percebe a situação como é complicada? Aí você pode me perguntar assim, o Flávio Bolsonaro então pode ser preso? Poder pode, só que antes ele tem que ter um mandato cassado.
Tá? O deputado federal ou o senador, eles não podem ser presos enquanto forem deputados e senadores. Primeiro ele tem que ter um mandato cassado. Cassar o mandato não é difícil. Você precisa só lá no Conselho de Ética, eles decidirem que o comportamento dele não condiz com o de um parlamentar. E se nós estamos falando de rachadinha, que é uso de dinheiro público, e nada indica que ele tenha parado com isso, porque os áudios do Queiroz que a gente tem são oferecendo cargos em Brasília, ele disse que tinha mais de 500 cargos para oferecer, a gente viu esses áudios aí do Queiroz. Então a gente pode dizer que esse comportamento não é compatível, que ele já não soube usar lá e que ele não está sabendo usar aqui, pode caçar. É um julgamento que é político. E o julgamento que é político depende da conveniência. Então ele pode ser cassado e aí ele vai preso, se acharem que convém. Mas é uma coisa bem complicada porque é o filho do presidente, isso abala o governo, você estaria comprando uma briga com o presidente da República. Quando você fizer isso, se decidirem caçar o Flávio, se decidirem caçar o Eduardo, você tem que ter certeza que você está entrando numa guerra com o presidente da República para ganhar. Porque depois de fazer isso você não pode mais recuar. Ah não, foi mal, eu cacei o mandato dele, mas já foi depois que você fez isso. Entendeu? Então a situação agora é muito complicada, Jair Bolsonaro está desesperado e ele não sabe em que frente ele ataca, porque ele tem que salvar a própria pele, tem que ver as manifestações antidemocráticas, tem que ver as fake news que estão atacando o coração do governo dele, que é o gabinete do ódio. O governo dele não vive sem o gabinete do ódio, porque é o que alimenta esses radicais que apoiam ele. Ele tem que salvar a própria pele, ele tem que salvar o Carluxo no Rio, ele tem que salvar o Eduardo, que também está metido com o gabinete do ódio, ele tem que salvar o Flávio, tem que salvar o próprio pescoço, tem que salvar a Michele, que é quem recebia depósito do Queiroz. Tá assim. Então tá assim. A situação tá muito feia, Flávio vai ter que depor na Polícia Federal e vamos ver o que acontece. No Rio de Janeiro não tem mais conversa, o caso ali já está encerrado, só estão esperando a justiça poder receber de novo o caso, que já está pronto, a denúncia vai ser oferecida. São pelo menos 5 crimes lá no Rio de Janeiro. A situação é muito séria, o desespero é muito grande em Brasília. Em Brasília está todo mundo perplexo de ver o que é. Eles sabem quem é Jair Bolsonaro, mas assusta quando você vê alguém como Jair Bolsonaro, com esses envolvimentos que ele tem, sujo desse jeito, chegar na presidência da República. Jair Bolsonaro representa as milícias, ele é o representante das milícias, as milícias chegaram ao poder e as pessoas estão se dando conta de que não podem deixar isso lá, que isso não pode ter espaço porque depois não tem mais jeito. Tá certo? Clima tenso. Eu acho é pouco. Valeu, meus amigos! Então é isso. Agora no final do vídeo eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, que é uma forma de agradecimento para elas. Se você também quiser colaborar, o link está na descrição do vídeo. Um grande abraço para vocês e eu já fui!